Vamos fazer um esforço agora para finalizar nesse bloco esses filósofos que faltam ainda nós abordarmos e fazermos uma revisão, só tocando em alguns pontos específicos, que são pontos que nós gostaríamos de enfatizar dentro do nosso estudo, da nossa pesquisa. Então vamos falar sobre Gorgias, um niilista, um sofista. Niilista, aquele que não acredita em nada, aquele que exercita o ceticismo em absoluto, né? Aquele que não acredita na possibilidade de uma explicação racional acerca da existência, acerca do cosmos, da ciência, da vida, enfim. Para Gorgias existe um distanciamento, né? Gorgias, repetindo, não sei se falei já, minha cabeça tá cansada agora, nessa madrugada, mas de 485 a 380 a.C. Nós estamos chegando perto desses filósofos que são contemporâneos a Sócrates, tipificados ainda por alguns como pré-socráticos e outros que vão começar a trabalhar a temática da ética, já uma temática clássica dentro da filosofia. Mas enfim, vamos direto então a Gorgias e pegar o pensamento dele. Ele diz que nada existe. Se existisse, não poderia ser pensado. E se pensado, não poderia ser comunicado. Por quê? Porque existe um distanciamento entre a palavra é som. A palavra é som. As coisas, o ser das coisas não são sons. Então, uma palavra comunica uma palavra. Uma palavra não comunica o ser das coisas. Sendo assim, o que me cabe é falar bem. Falando bem, eu consigo confundir as pessoas e vender verdades para as pessoas e manipular as pessoas e persuadir as pessoas. E a persuasão é um elemento fundamental porque você faz a pessoa ser sua escrava de uma forma com que ela é condescendente com isso. Você consegue vencer uma pessoa sem força. Então, esse é o elemento fundamental. Gorgias não foi o primeiro a ganhar dinheiro com a filosofia, mas foi aquele primeiro a ensinar a construir verdades com a filosofia. A utilização de raciocínios, que ele dizia o seguinte: aquilo que é para mim, aquilo que é para ti, é para ti. Veja nas nossas discussões políticas, nas nossas discussões diárias. Quando nós discutimos com alguém, é porque nós acreditamos que se nós dermos os elementos pelos quais nós chegamos àquele raciocínio, a pessoa vai chegar ao mesmo raciocínio que nós. Ou seja, se eu conseguir passar para aquela pessoa o arcabouço de sistemação lógica, de pensamento que me fez chegar a uma determinada conclusão, significa que eu vou conseguir fazer com que aquela pessoa possa talvez chegar à mesma conclusão que eu. Como para Gorgias nada existia, verdade nenhuma existia, o que cabia aos seres humanos era poder exercitar a sua racionalidade, a sua lógica para uma construção persuasiva e o convencimento das pessoas. Enfim, vamos rapidamente passar, porque nós deixamos de falar também sobre a escola cínica, e a escola cínica inaugurada por Antístenes. Antístenes, né, um homem que não era um cidadão grego, porque era filho de uma escrava, e defendeu a ideia de autocontrole, de autodominação, né, autocontrole e autossuficiência no exercício da vida e na busca por um sentido pela existência. Então, para Antístenes, o autocontrole que ele, né, vai lá beber em Sócrates já vai pegando a ideia de Sócrates, e autossuficiência seriam dois elementos fundamentais para guiar, nortear as pessoas, nortear a existência humana para uma vida que fosse uma vida na qual você chegasse à felicidade. E para ele, o apego material e os apegos aos vícios seriam problemas, porque iam impedir que nós conseguíssemos a autossuficiência e a autodominação. Porque uma das frases típicas que temos de Antístenes é a seguinte: não é você que tem as coisas, são as coisas que te têm. Quando você tem um objeto material, quando você se apega à matéria, quando você se apega aos bens materiais, na verdade, você se apega aos bens materiais. Os bens materiais não se apegam a você. Perceba o que acontece quando as pessoas esquecem o celular em um determinado lugar hoje. Elas quase têm um ataque cardíaco. Quando elas precisam dormir e deixar o carro
posando do lado de fora da casa. O que vai acontecer? A pessoa, o pai vai lá o tempo inteiro, acorda, está preocupado. Então veja, o apego material tira a minha paz interior, tira o meu equilíbrio. Quem colocou em prática isso, porque Antístenes foi um filósofo que viveu de 445 a 365 a.C., quem colocou em prática os pensamentos de Antístenes foi Diógenes. E Diógenes, que viveu entre 412 e 323 a.C., teve que brigar com Antístenes, né, levar paulada dele e dizer que não adiantava, que as pauladas que ele tivesse recebendo não seriam tão fortes quanto a vontade dele de aprender com Antístenes. Diógenes colocou em prática, vivendo num barril em Atenas e provocando as pessoas, colocando uma espécie de lanterna, uma lamparina na cara das pessoas e dizendo que ele estava procurando um homem no sentido de honestidade, de hombridade, de justiça. E ele provocava as pessoas, tanto que a fama dele correu e Alexandre o Grande chega num determinado dia e diz: Antístenes, diga-me o que tu quiseres que eu te darei. E ele diz: o que quero tu não podes me dar, então não me tomes. O que ele estava falando? Ainda Alexandre repete, porque Alexandre estava interessado em conhecer Antístenes, desculpe, em conhecer Diógenes. Ele repete: diga-me o que quiseres que eu te darei. Eu sou Alexandre o Grande. Ele diz: o que eu quero tu não podes me dar. Ele estava sendo cínico, usando de ironia e mostrando para Alexandre que, mesmo Alexandre sendo um grande imperador, a única coisa que um cínico precisa, cínico vem de cão, vida de cão, a única coisa que ele precisava, como ele tinha o autocontrole, como ele tinha a autossuficiência, se desapegando dos bens materiais, vivendo com o mínimo possível, vivendo quase que como um cão, a única coisa que ele precisava era da luz do sol, e a única coisa que ele precisava, Alexandre o Grande não era capaz de dar, que era o sol para ele. Então veja a ironia e veja a riqueza nesse comportamento irônico, nesse cinismo que é extremamente rico. Infelizmente hoje nós vivemos, né, dentro de um politicamente correto, que é um politicamente correto que na verdade acaba às vezes empobrecendo. Para esses filósofos, para Diógenes e para Antístenes, esse apego aos bens materiais geraria uma burocracia. Essa vida de aparência, o apego à fama, isso tiraria a autenticidade do indivíduo. Isso tiraria a, a, a paz interior do indivíduo. Isso deixaria o indivíduo preso, o indivíduo preso às convenções sociais. Então, é mais uma escola que nos trouxe esse tipo de pensamento. Também temos a escola epicurista. Epicuro, 341 a 270 a.C., dizia que o objetivo da vida deveria ser o prazer. Ele, como teve muita dor, sentiu muita dor, ele dizia que o objetivo da vida era o prazer, mas não esse prazer paixão, carne, esse prazer da luxúria, do sexo, porque o sexo poderia ser uma coisa efêmera e algo que talvez não trouxesse o verdadeiro prazer. Ele poderia inclusive trazer uma dor, digamos, um amor que depois não é correspondido, não traz uma dor. Suponhamos uma situação na qual eu estou precisando me alimentar, eu acabei de jogar futebol, eu acabei de praticar esporte, eu posso comer maçã, eu posso comer até um ponto correto, ou eu posso comer muito mais do que eu necessito, com gula, me entregando à paixão e causando depois dor, uma dor de barriga, um mal qualquer eu posso, né, causar frente a esse tipo de atitude. Enfim, o Epícoro ou o Epicuro, ele vai pegar a ideia dos atomistas, só colocando mais esse elemento da busca pelo prazer como um elemento fundamental da vida. Eu preciso buscar o prazer, mas para ele, fundamentalmente, prazer é ausência de dor. Prazer é ausência de dor e controle sobre as paixões. Isso é muito importante nós destacarmos aqui, porque os próximos filósofos que nós vamos ver vão ter influência do Epicuro e dos atomistas. Então, Epicuro, algumas coisas importantes também que ele falou com relação à morte, que acho que seja importante para nós fixarmos. Ele dizia que existia um distanciamento entre a morte e o meu ser. Enquanto eu sou, a morte não é. E quando eu for, a morte
não, quando eu não for, a morte será. Ou vamos tentar traduzir da seguinte forma: quando eu existo, a morte não existe. Quando eu não existo, a morte existe. Então eu não preciso temer aquilo que não pode ser enquanto eu sou. Ou seja, essas duas coisas não se misturam. Morte não sou eu não sou morte. Quando eu existo, a morte não existe. Quando a morte existe, eu não existo. Então não existe o porquê uma pessoa sábia se preocupar com a morte. E dizia que existe só um caminho para a felicidade. Esse caminho para a felicidade, necessariamente, exigiria que a gente pudesse ultrapassar o poder. Era só a gente não desejar, a gente não se preocupar com coisas que pudessem ultrapassar os limites da nossa vontade. Ou seja, se nós nos mantêssemos dentro daquilo, querendo, desejando aquilo que está de forma ponderada, que nós não precisamos mudar o mundo inteiro para que isso ocorra, seria uma boa pista, um bom caminho para que nós conseguíssemos chegar àquilo que para ele seria o ideal da vida, que seria o prazer. Então, não desejar coisas que são mirabolantes e coisas que também dizem respeito à fortuna. Isso é muito importante pontuar, porque isso vai influenciar demais agora os estoicos. E aí, quem funda a escola estoica é Zenão de Sítio, que viveu 333 a.C., inspirado nesse pensamento, que é um pensamento que tem uma influência de Epicuro, também tem uma influência dos atomistas, e ele diz que o segredo para a vida, o caminho para o sábio, é conseguir controlar as paixões, controlar esses sentimentos que são sentimentos que nos que acabam nos influenciando e tirando a gente do eixo para que nós possamos pensar, raciocinar e depois agir. Então, nós deveríamos chegar ao ponto que ele diz, que é o ponto da ataraxia. O que seria a ataraxia? Seria uma quietude absoluta da alma. Uma quietude que, segundo o Epicuro, como eu falei, ele bebe, né, no pensamento de Epicuro, seria o apanágio dos deuses, o plano ideal do sábio, aquela capacidade de não se deixar afetar pelas paixões. Sejam os sentimentos que forem, não se deixar afetar pelas paixões. Bom, nós tivemos várias fases do estoicismo. O estoicismo fundamentalmente significaria a gente viver de acordo com a natureza e conseguir chegar à racionalidade, né? Tendo uma indiferença com relação às paixões e os sofrimentos carnais próprios do ser humano e próprios da nossa existência. E nós tivemos vários períodos do estoicismo, mas que não convém agora a gente entrar, mas o período antigo, o período médio, o período eclético ou imperial. Vamos para um outro ponto aqui, acho importante nós colocarmos o seguinte. Para os estoicos, diferentemente de Epicuro, para os estoicos o objetivo da vida é a virtude e não mais o prazer. Para eles, a virtude é o elemento fundamental, é o objetivo da vida e não o prazer, como seria para Epicuro, ainda que para Epicuro fosse esse prazer que era caracterizado pela ausência de dor. Então é importante. O sábio seria, por natureza, um ser que seria que estaria num estado de felicidade por natureza, porque ele não seria afetado, ele teria a capacidade de não ser afetado por essas paixões. Pois bem, além de Zenão de Sítio, que já citei para vocês, nós tivemos um outro chamado, que era chamado de burro, que sofreu bullying, que viveu mais ou menos por 100 anos, de 330 a 230 a.C., chamado Cleanto de Assos, que assumiu a direção da escola posteriormente a Zenão de Sítio, e Cleanto de Assos vai colocar em prática, quase como que Diógenes coloca em prática o pensamento de Antístenes, Zenão de Sítio pensa e Cleanto de Assos coloca em prática os ideais do estoicismo, não aceitando o apego com bens materiais
e pontuando que para ele o mal do mundo é a infelicidade e que o segredo, a superação para para esse mal seria a aceitação das leis da natureza, aceitação da morte, aceitação das coisas que nós não podemos controlar. Ele sucedeu Zenão de Sítio na escola estoica. Já Posidônio, que viveu entre 135 e 51 a.C., 135 e 51 a.C., já vai falar, já vai abrir um outro leque. Ele vai falar assim: peraí, não tem como nós também não sermos afetados por essa paixão. Por quê? Porque a alma é conectada à paixão. A alma é conectada à razão e conectada à paixão. Então ele já abre a possibilidade para nós também não simplesmente menosprezarmos e desvalorizarmos e tentarmos nos livrar das paixões, mas que nós conseguíssemos conviver com as paixões, controlar as paixões, agir de forma sábia. Ou seja, quem mediaria a paixão e a razão seria a ética. Já aponta ele que tudo aquilo que é bom é virtude e tudo aquilo que é ruim é um vício. Para ele, a morte era uma espécie de vício também, aí no sentido mais, né, de força cósmica. E que nos caberia, para evitar esses problemas, para os estoicos de modo geral, mas familiarizar-se com a morte. E um ponto importante também seria nós não desejarmos acima do que nós podemos ter. Não desejar coisas absurdas, conseguir distinguir entre as coisas que eu posso modificar e as que eu não posso modificar. As que eu não posso modificar, eu aceito. Eu tenho que ter sabedoria para aceitar. As que eu posso modificar, eu tenho que ter coragem para transformar. Então, esse seria um ponto importantíssimo para ele, porque a vida seria curta e nós deveríamos chegar à apateia. A apateia, para ele, é o grande ideal da vida do sábio. Está muito relacionada à ataráxia, né? A apateia é a capacidade de lidar, o controle com as paixões. Todos nós aqui precisamos aprender a lidar com isso. Diante das emoções, diante das controvérsias do dia a dia, dos meios sociais, das mídias, dos coxinhas, dos mortadelas, dos petralhas, dos burgueses, enfim, nas brigas nossas do dia a dia, nós temos que ter essa capacidade, e é uma capacidade que quando eu falo é para você e é para mim, de não se deixar afetar por esse tipo de sentimento. Daqui a pouco você está fazendo coisas que você percebe que na verdade vão te prejudicar. Essa fortaleza interior que é própria do sábio, essa apateia, é que faria com que as dores e os sentimentos fossem suportados e nós não nos iludiríamos com o prazer também vivendo de forma moderada. Então essa seria a apateia, certo? E um ponto último para nós citarmos seria aí Lucrécios, que viveu no século I, porque ele nasce 4 anos antes de Cristo e vive ali durante o século I, não tem uma precisão absoluta. Alguns vão aparecer como Lucrécios, Lucrécio, Lucrétios, isso vai depender de alguns. O que o Lucrécios tem de importante, que nós vamos destacar aqui agora, é o seguinte: primeiro, ele pega o pensamento de Epicuro, ele pega o pensamento dos atomistas. Para ele, até a alma é constituída de átomos. Quando nós morrêssemos, nós não continuaríamos vivos, a alma ia se decompor, esses átomos iam constituir outro ser, mas os átomos, conforme os atomistas, né, eternos, né, então não teriam sido criados por nada, mas estariam aqui desde sempre e para sempre. E Lucrécios dá uma contribuição importantíssima também, porque vai inspirar Giordano Bruno e Galilei, porque ele trabalha a ideia do multi-universo, a ideia dos mundos infinitos, dos diversos mundos. Para ele, se eu chegasse na beira do universo e tacasse uma flecha, existiriam duas possibilidades: a flecha correr indefinidamente, infinitamente, ou ela parar. Se ela parasse, eu poderia pegá-la de novo e atirar novamente, e novamente duas possibilidades: ela parar ou ela seguir infinitamente. Se ela parasse de novo, eu poderia pegar nesse obstáculo, subir nesse obstáculo e atirar novamente essa flecha, de tal modo que só restaria uma única possibilidade: que o universo, que o cosmos é infinito. E isso é importantíssimo, porque isso vai ajudar depois a romper com uma série de verdades. Um abraço para todos vocês, meninos, um abraço para todos aqueles que entraram em contato com esse material.
um esforço que faço aqui como revisão. Isso me estimula até a fazer um trabalho mais aprofundado. Um abraço para vocês e bom conhecimento, boas provas que vocês precisem fazer nas instituições de ensino que vocês vão fazer, seja comigo, seja com outros professores. Um abraço.